Morar fora do Brasil é o sonho de muita gente, e se você está aqui no nosso canal, provavelmente é o seu também. Mas existem algumas barreiras que precisam ser vencidas por quem quer realizar este sonho. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre estas barreiras que podem dificultar um pouco a sua moradia fora do país. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você está chegando agora por aqui, eu sou o Thiago e junto com a minha esposa Luciana, neste canal nós falamos tudo sobre a Espanha, seja para quem quer morar aqui, conhecer ou apenas matar a curiosidade. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre as dificuldades de morar fora do Brasil e os principais motivos que podem aí transformar o sonho em pesadelo. E já vamos começar pelo motivo aí mais difícil, quase que impossível de solucionar, que é a saudade. Nós falamos um pouco sobre esse assunto aí no nosso vídeo das 10 desvantagens de morar aqui na Espanha. Para quem ainda não assistiu, fica aqui nos cards, lá a gente cita um pouco isso, fala um pouco mais em detalhe, mas a saudade é algo praticamente impossível de se resolver. Como eu disse, ela pode ser amenizada por videochamadas, por chamadas telefônicas aí constante, mas nada substitui aquele contato humano. E isso depende muito também aí do estilo de vida que a pessoa leva no Brasil. Existem pessoas que são muito apegadas com a família, pessoas que assim todos os finais de semana estão junto, que todas as datas comemorativas passam junto, e para essas pessoas tende a ser um pouco mais difícil morar fora do Brasil, porque aqui você vai lembrar de um aniversário de um parente seu e você não vai estar junto. Vão acontecer diversas ocasiões, diversos momentos que você quer estar junto, porém você está a 8, 10 mil quilômetros de distância, dependendo do país que você escolheu para poder morar. Também existem aquelas pessoas que são muito apegadas com amigos, que estão todos os momentos juntos, que fazem festas, churrascos, e essas pessoas sofrem quando chegam aqui também, porque ao chegar aqui dificilmente você já vai conseguir fazer amizade, talvez você nem consiga fazer amizades com a mesma relação que você tinha no Brasil. As pessoas aqui são um pouco diferentes, talvez você não se adapte exatamente e não consiga ter aquele grupo de amizade. Então você precisa ter muito isso aí na sua mente, essa questão de suportar essa distância, se você é uma pessoa que tem essa relação com outras pessoas aí no Brasil. Outro fator que pode desanimar, que pode arruinar a sua vida fora do Brasil, é o fato de que aqui, quando a gente chega, a gente não é ninguém. Parece que a gente zerou o nosso passado e estamos começando de novo a partir do momento que a gente desceu do avião, que a gente chegou na cidade. Para quem mora no Brasil, principalmente em cidades de médio porte, em cidades menores, é comum que as pessoas se conheçam, que elas conheçam a gente. Eu não digo assim, ser conhecido como uma autoridade, como uma pessoa importante, mas as pessoas geralmente conhecem alguém da sua família, alguém do seu grupo de amigos, conhecem a empresa que você trabalha, então isso pode facilitar um pouquinho as coisas, sabe? Às vezes você precisa resolver um problema, você não conhece a pessoa para resolver, mas igual daquela série do Breaking Bad, tem um cara que conhece outro cara, e assim você chega até onde você precisa resolver aquele seu problema. Já aqui, não existe isso. Aqui, assim, a última empresa que você trabalhou, não importa. Quanto tempo você teve nessa última empresa, também para eles pouco vai importar. A escola, a faculdade que você estudou, a igreja que você frequentou, as pessoas que você conhece, aqui praticamente você está começando do zero. Então isso pode ser muito difícil, nesse começo aí você tem que estar bem preparado para isso, porque às vezes vai bater um certo desespero aí, de falar, nossa, eu preciso resolver as coisas, eu preciso fazer isso, e não conheço ninguém, eu não sou ninguém, sabe? Então venham preparados para esse começo. Esteja preparado para o seu diploma não valer nada no começo. É lógico que toda regra tem sua exceção. Existem aquelas pessoas que chegam aqui e já conseguem um trabalho aí na sua área, dependendo da área que a pessoa estudou no Brasil, mas nós fazemos vídeos aqui para a maioria das pessoas, então nós temos que falar com base no que pode acontecer com a maioria, que foi o que aconteceu com a gente também. Quando você chega aqui, você ainda precisa de um tempo para poder convalidar o seu diploma aqui na Espanha, para você poder homologar. Você provavelmente vai ter que cursar algumas outras matérias para você ter o seu título reconhecido aqui e poder começar a trabalhar na sua área. E até então, você vai ter que encarar outros serviços, a não ser que você venha com uma boa reserva financeira para você suportar todo este tempo. E que dependendo da sua formação, esse tempo ele é variável. Então pode ser 1 ano, pode ser 2, tudo isso depende, tem que ser avaliado
caso a caso. Mas, para quem não vem com essa reserva, para quem já chega aqui e precisa trabalhar, você vai ter que encarar outros serviços. Então, de repente, você tem no Brasil uma função que é trabalhar no escritório, e chega aqui você vai precisar trabalhar com obra, com limpeza. E isso é um pouco difícil, sabe? Você encarar isso no começo, você vê isso às vezes, muitas vezes a gente acaba pensando que andamos para trás, sabe? E a gente precisa focar na questão de estamos melhorando em qualidade de vida, optamos por sair do Brasil, estamos recomeçando a vida em outro país, então as coisas vão demorar um pouco para acontecer, mas no geral as pessoas assim não vão estar pensando que nossa, esse no Brasil era tal formação e agora está fazendo esse tipo de serviço. Não, isso não vai te ajudar em nada e você tem que estar preparado para esse recomeço. Às vezes no Brasil, mesmo para quem não estudou numa faculdade, para quem não tem uma formação, mas era um profissional em uma determinada área, vai precisar ter um pouco de paciência na chegada aqui, porque às vezes você vai conseguir um trabalho na sua área, mas eles vão te colocar de ajudante. Então, às vezes, assim, até você provar o que você sabe, até você adaptar ao sistema daqui, porque aqui é diferente. Um pedreiro que trabalha no Brasil, ele pode ser o melhor profissional no Brasil, mas quando ele chegar aqui na Espanha, ele vai ter uma adaptação. Aqui se usa outros materiais, aqui se usam outras maneiras de se fazer as coisas, existem as características, as particularidades de cada profissão. Então, assim, nesse começo é preciso ter uma paciência muito grande, porque senão a gente se frustra e essa frustração pode prejudicar muito, pode fazer com que a gente volte precocemente para o Brasil. A adaptação da culinária. Se você é uma pessoa aí muito apegada com a culinária do Brasil, é daquela pessoa que não abre mão de comer a nossa comida típica, talvez você tenha dificuldade na imigração para outro país. Você precisa colocar isso na balança, levar em conta o país que você vai morar, disponibilidade de alimentos que existem ali para você poder manter a sua alimentação, porque às vezes você vai morar num país onde você não tem acesso àquela comida e você vai ter que se adaptar à comida local. Isso pode ser muito difícil. Aqui na Espanha a gente tem uma sorte, relativamente, assim por dizer, porque aqui existem muitos produtos que são semelhantes ao do Brasil. Então você vai no supermercado, você encontra o arroz, você encontra o feijão, ainda que seja de uma outra variedade do que nós estamos acostumados no Brasil, mas você encontra os produtos e você faz a sua comida na sua casa, consegue viver aí praticamente igual no Brasil, consegue comer a mesma coisa no dia a dia. Existem países que existem mais brasileiros e geralmente se você mudar para um lugar onde tem muito brasileiro, provavelmente vai ter uma loja de produtos brasileiros aí, vai ter algum restaurante de produtos de comida brasileira e você pode aí dessa forma se sentir um pouquinho mais perto do nosso país. Mas se for para um lugar que você estiver mudando aonde tenha poucos brasileiros e não tenha produtos para você fazer a adaptação aí para a nossa culinária, talvez você tenha um pouco de dificuldade, pelo menos no começo. Depois, se você tiver força de vontade, se você estiver aí disposto a superar mais esse obstáculo, com o tempo você se acostuma com a comida e vai deixando de sentir falta da nossa comida. E tem também aqueles outros costumes que nós temos no Brasil que pode dificultar um pouco, né? No final de semana, às vezes, a gente tem aquele costume de tomar um café da manhã numa padaria, tem aquele pãozinho na chapa, um pão de queijo. Isso já é difícil de você encontrar aqui, por mais que tenha um restaurante que tenha isso, às vezes não está perto de onde você mora. Então é toda uma logística para você chegar até lá. E no domingo de manhã, por exemplo, a gente tinha o hábito de ir na feira, comer pastel. No nosso caso era sábado, porque a feira na rua de casa, bem de frente, era num sábado. Então a gente só saía do prédio, já estava de frente à barraca de pastel, a gente já era conhecido, o pessoal já sabia o que a gente comia. E aqui, assim, até tem, mas é isso, a gente precisa pegar o carro no domingo de manhã, precisa ir até Madrid, não está longe, mas não é aquele passeio que você tem aí com muito mais facilidade do que a gente tinha no Brasil. Então assim, a gente tem que estar preparado para isso também. A adaptação ao jeito das pessoas também pode ser uma dificuldade para quem decide sair fora do Brasil. Sabe, no Brasil a gente tem aquele jeito de alegre, descontraído, essa é a fama do povo brasileiro no mundo inteiro praticamente, né? Alegre, hospitaleiro, um povo divertido. E aí, quando a gente muda para outros países, nesse outro país as pessoas têm outras características. Às vezes são pessoas mais frias, às vezes são mais fechadas, é mais difícil fazer amizade com essas pessoas.
Então, assim, a gente tem que estar preparado para isso, porque às vezes é aquilo, né? A gente sai do Brasil muito extrovertido, que faz amizade com qualquer pessoa. Às vezes você encontra uma pessoa na rua, conversa com ela 5 minutos e pronto. É amigo da vida inteira, sabe? E aqui, às vezes, isso não vai acontecer. Dependendo do país que você for, isso pode ser muito difícil. Isso pode ir gerando na gente uma certa tristeza. A gente pode não se sentir pertencente àquele lugar. Então a gente tem que estar bem preparado também, porque estar aqui e não estar bem psicologicamente vai ser algo muito ruim, independente se você estiver ganhando rios de dinheiro, né? Precisamos estar preparados para essa questão. Nesse ponto, quem sai do Brasil junto com a família tem vantagem. Foi o nosso caso, né? Então, assim, depois de trabalhar, você chega em casa, você tem a sua família para conversar, para desabafar, se você precisa ali, às vezes, de, sabe, um colo, um abraço, você tem isso. E se você vem sozinho e o país, as pessoas são mais frias, mais distantes, você não consegue fazer amizade, é aonde vai ter aí bastante dificuldade. A outra opção, se você está nessa situação, se você para poder passar por isso de uma forma melhor, é procurar outros brasileiros que moram no mesmo lugar, que estão na mesma situação que você. Então, assim, hoje existem os grupos de Facebook de brasileiros que moram aqui na Espanha, tem grupo de Facebook praticamente de brasileiros que moram em todas as cidades. Então, de repente, a gente pode procurar aí nesses grupos pessoas que estão passando pelas mesmas situações, que a gente tem afinidade, porque não é pelo fato de ser brasileiro que a gente consegue ser amigo também, né? A gente precisa dessa questão de afinidade, mas temos mais chance de encontrar essas pessoas dentro do grupo dos brasileiros. Falando um pouco da nossa experiência aqui na Espanha, da nossa integração com os espanhóis, com o jeito deles de ser, nós não podemos reclamar. Eles são diferentes do brasileiro em vários aspectos, mas também são parecidos em muitos outros. São um povo bem alegre, assim, sabe, bem parecido com a gente nesse sentido, mas aqui eles têm uma diferença, eles são muito diretos e a gente acaba muito sinceros e às vezes pra gente isso pode parecer grosseria, sabe, porque se eles têm que falar, eles falam, não aliviam, fala na cara o que tem que falar, assim, se tem que te chamar de burro, eles vão te chamar de burro, sabe, não tem passar um pano, aliviar, não. E pra gente isso choca um pouco. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar aqui, o cara que eu trabalhava era um pouco assim, dessa maneira, e ele ainda era de um pueblo onde dizem que as pessoas são mais fechadas ainda, mais grossas, e ele falava as coisas de uma maneira que eu praticamente falava, eu não vou falar mais com esse cara, né? Mas aí passava 2 minutos, ele já estava falando comigo normal, brincando, rindo, você via que assim, ele não estava me falando dando uma bronca, simplesmente era o jeito dele falar. E aí quando a gente passa a entender que esse é o jeito deles, que é essa sinceridade, que é essa franqueza toda, a gente passa a se dar muito melhor com eles e ter uma relação bem legal. Por exemplo, com essa pessoa hoje a gente já não trabalha mais junto, mas mantemos amizade, sempre se falamos, né? Então tem essa diferença, a gente precisa respeitar e precisa tentar se encaixar na maneira deles aqui de ser. Se você é daqueles que curte sol e praia o ano inteiro, então pense bem antes de sair do Brasil. Analise bem o país que você vai, como é o clima, porque isso pode ser determinante para o seu sucesso. Por exemplo, aqui em Madrid, a gente tem um clima legal. Nós até falamos disso no vídeo das 10 vantagens de morar aqui na Espanha, o clima foi uma delas. Se você não assistiu, eu já deixo aqui no card para você assistir depois desse vídeo. Porque aqui a gente tem assim, a gente tem o calor, a gente tem o frio, a gente tem um clima ameno boa parte do ano e é agradável. Mas existem cidades, existem países, que se você estiver mudando para lá, que tem poucos dias de sol no ano, onde chove muito. E esses climas costumam ser depressivos e até mesmo para quem já nasceu ali, para quem está super acostumado. Então, assim, para nós que estamos acostumados no Brasil com sol, com calor, de repente a gente chega num lugar desse, pode ser um baque muito grande, pode gerar aí problema de depressão. Então, assim, se está decidindo sair do Brasil, se está escolhendo um país, foca em pesquisar o clima. Verifique como é o clima, se você vai conseguir se adaptar a esse clima, e se for possível escolher uma região onde tem um clima mais parecido com o que você gosta, com certeza vai te ajudar em muito na sua adaptação. Morar fora não é férias. Às vezes a gente vai de férias em algum lugar e a gente não quer voltar. A gente acha aquele lugar o paraíso, a gente acha aquela vida perfeita
e a gente fala, se eu pudesse, se eu encontrasse um trabalho aqui, eu ficaria aqui pro resto da vida. Porém, quando a gente mora, passa a ser diferente. Se você está aqui passeando, de turismo, tranquilo, você não tem aquela preocupação com a hora que você vai acordar, você está aqui para passear, para conhecer os lugares, para ir no maior número de pontos turísticos possível, você pode no meio do dia sentar num bar, tomar uma cerveja, sabe? É diferente. E aí você vem morar num lugar, e aí você já tem um certo choque, porque você às vezes vai acordar muito cedo, com frio, vai sair de casa, vai trabalhar e vai voltar para sua casa no final do dia, sabe? Às vezes já vai voltar para casa à noite, cansado, e não vai ter aquela disposição de aproveitar o que a cidade tem. Aí chega o final de semana, às vezes você também precisa trabalhar o final de semana, precisa limpar sua casa, lavar o carro, não sei, fazer compras, enfim. A rotina, basicamente, que a gente tem no Brasil, a gente passa até aqui. Então, assim, tem algumas facilidades, tem as vantagens, mas a gente precisa ter muito claro isso na hora de sair do Brasil, que aqui não é férias. As viagens são baratas? São. As passagens muitas vezes são baratas? Sim, são. Às vezes você consegue fazer uma viagem com 100 euros, uma viagem bem legal. Porém, você vai ter tempo para fazer essa viagem? Você não vai conseguir fazer essa viagem o tempo todo, né? Então, assim, já venha preparado de que não vai ser umas férias. Vamos trabalhar. Basicamente é isso que eu falei. A vida que a gente tem no Brasil, a gente translada ela aqui para o outro país. Porém, com várias vantagens, porque senão, por que a gente sairia do Brasil, né? Falar o idioma aí do país que você vai mudar, que você escolheu, é essencial. Se você já definiu um país, já está se planejando para mudar e não está estudando o idioma, eu sugiro que você comece agora mesmo, porque vai ser muito importante na sua chegada aqui. Inclusive, nós vamos fazer um vídeo logo sobre como nós estudamos, como nós nos preparamos para vir morar na Espanha com relação ao idioma. Então, se você não está inscrito no canal, já se inscreve, ative as notificações, assim você já vai ser avisado no momento exato que nós postarmos este vídeo, e mesmo que você não esteja estudando o espanhol, ele vai te ajudar na língua que você estiver estudando. O idioma que a gente colocou aqui nessa lista como motivo para você não emigrar, não sair fora do Brasil, não é pelo fato de não falar o idioma, porque isso é obrigatório. Se você vai estar no país, você tem que falar aquele idioma. Mas é por uma questão que às vezes a gente sente mais conforto falando a nossa língua materna. Não é a mesma coisa. A gente pode falar bem, a gente pode falar fluente o outro idioma, mas às vezes cansa um pouco, sabe? De estar falando sempre o outro idioma. Às vezes você quer falar uma expressão, às vezes você quer explicar alguma coisa que no Brasil a gente explicaria em 3 palavras, ou não sei, um ditado. Às vezes a gente sempre comenta aqui entre eu e a Lu isso, porque às vezes a gente quer falar um ditado do Brasil, uma expressão que qualquer pessoa do Brasil ia entender, e aqui às vezes a gente precisa, não dá para você traduzir literalmente, porque eles não vão entender, sabe? Não sei, você falar assim, a pessoa está com a faca e o queijo na mão. Aí você falar aqui para eles, estar com o cuchillo e la tarta, sabe? Não vai entender. Você vai ter que explicar para ele aquilo, sabe? Então, assim, não é a mesma coisa. Às vezes é gostoso, é confortável a gente falar no nosso idioma. Mas isso não é nenhum fator para você desistir de vir morar no exterior. É só para você estudar o máximo possível para que com o tempo você se sinta o mais confortável possível falando esse outro idioma. Respeitar os hábitos das pessoas do país que nós escolhemos para viver é algo que as pessoas costumam não dar muito valor, não dar muita atenção. Mas é algo muito importante, porque assim, somos nós que escolhemos sair do Brasil e morar no país deles, né? Então assim, somos nós que temos que nos adaptar aos hábitos deles e não eles aos nossos, né? Não faz sentido isso. Aqui eu já presenciei alguns momentos, alguns imigrantes criticando muito os espanhóis, criticando hábitos, costumes, criticando até mesmo a cultura deles, e já escutei espanhol respondendo também assim, volta para o seu país, porque o que você está fazendo aqui no meu país? Se aqui nós vivemos assim a vida inteira, aqui eles têm muito uma expressão que é de toda a vida. Então assim, eles viveram assim a vida inteira, eles fizeram isso a vida inteira. Aí agora vai chegar um lá do Brasil, ou sei lá eu de onde, e vai falar que está errado, que não tem que ser assim? Não. Então eles têm esse pensamento de volta para o seu país. Eu já vi que eles são mais receptivos, né? Nós já percebemos muito isso, que eles são mais receptivos quando a gente conhece os hábitos, quando a gente respeita as tradições deles, sabe? E os hábitos em si. Aqui na Espanha é um país que tem tanto feriado quanto no Brasil.
E eu já vi muita gente criticando isso. Ah, porque aqui na Espanha tem muito feriado. Fazer o quê? Volta pro seu país, aqui é assim. Sabe? Ah, porque aqui eles têm o costume de fechar o comércio depois do almoço. Fazer o quê? Pode ser que não me agrade? Não. Mas é a tradição deles, é o costume deles, assim, de muito tempo. Então vou chegar eu aqui agora e vou falar assim, não, o comércio tem que abrir na hora que fecha, tem que abrir o comércio entre 1 e 4 da tarde. Não. Esse é o costume do país. E cada país tem o seu costume, tem as suas tradições. E dependendo do país que você vai mudar, você pode não aceitar algumas tradições, pode não se encaixar com o que você faz, com a sua maneira. Mas você vai precisar respeitar. Você está no país deles, né? Então, assim, pesquisa muito os costumes. Isso é algo que as pessoas costumam não dar muita importância. Mas pesquisa os costumes, pesquisa as tradições. Porque quando chegar aqui, você já vai estar mais preparado, você já vai estar melhor adaptado. E é isso. Você pode não concordar, pode não te agradar, mas vai ser preciso respeitar. Quando a gente está pesquisando um país para morar, é lógico, a gente vai pesquisar a questão financeira também. Financeira, qualidade de vida. Mas aí a gente começa a ver muitos vídeos, até aqui no nosso canal mesmo, a gente faz vídeos comparando o poder de compra, mostrando o que é possível comprar com o salário mínimo. Isso não está errado. Mas assim, aí quando a gente chega aqui, às vezes a gente fica numa ansiedade muito grande para já ter aquela vida perfeita, sabe? Já vou chegar lá, vou começar a trabalhar, no outro dia eu compro o último iPhone que lançou, no outro mês eu já compro um carro zero, depois eu já troco isso na minha casa, eu já faço aquilo. E assim, não é assim que funciona. Pelo menos aqui na Espanha, pelo menos com a gente, não foi assim. O que a gente aconselha todo mundo que a gente conversa é: faça uma reserva para você vir para cá. Você precisa vir com uma reserva, porque quando você chegar aqui, você não vai conseguir trabalhar no outro dia. Então você vai precisar de um dinheiro para você se manter, até você ter os seus documentos, até você ter o seu trabalho, até você receber o seu primeiro salário. Então você precisa vir com uma reserva. Para quem quer ter uma ideia aí de quanto precisa vir com reserva aqui para a Espanha, nós fizemos um vídeo onde a gente mostra o nosso custo de vida, a nossa realidade aqui. Então assim, o vídeo vai ficar aqui no card. Se você assistir, você vai conseguir ter uma ideia do custo de vida por mês. E assim, você chega com essa reserva. Se você tiver sorte de já começar a trabalhar muito rápido e não usar da sua reserva, maravilha. Mas geralmente o que acontece precisamos ir usando da nossa reserva. Foi o que aconteceu com a gente. Até tudo se resolver, a gente foi usando da nossa reserva. Depois que já estávamos trabalhando, já estávamos estabilizados, a nossa prioridade foi repor essa reserva. Porque nós estamos longe do Brasil. Nós, como já dissemos aqui, não somos ninguém, não temos passado, não conhecemos ninguém. Então, se você tem uma emergência, vai ser difícil você conseguir um empréstimo no banco para resolver essa emergência. Vai ser difícil você conseguir com algum conhecido, porque você praticamente não tem. E se você vai pedir dinheiro para alguém que está no Brasil, por mais que essa pessoa queira ajudar, às vezes, dependendo da sua emergência, o dinheiro não chega a tempo. E também precisa levar em conta o câmbio. Você imagina hoje aqui, pela data que nós estamos gravando o vídeo, que o câmbio está a 6 e pouco aí de reais para cada euro. Você imagina você precisando de 500 euros e você pede para uma pessoa do Brasil: estou precisando de um dinheiro aqui, me manda aí 500 euros. Essa pessoa vai ter que mandar do Brasil mais de 3 mil reais, que além do câmbio tem a taxa. E às vezes não é qualquer um que dispõe de 3 mil reais assim, sabe, no momento. Então, depois que você já está trabalhando, você refez a sua reserva de emergência, aí sim você vai começar a poder ter os seus produtos que você quer. Aí você se planeja para 3, 4 meses juntando dinheiro, você compra um celular legal, depois você vai juntar dinheiro, isso vai depender muito do trabalho, do salário, dos custos, da quantidade de pessoas que você vem, que está na família trabalhando. Tudo isso depende, mas aí você já consegue se programar. Você consegue fazer uma viagem, você consegue juntar ali 50, 60 euros por mês, em 6 meses, e você tem um dinheiro legal para fazer uma boa viagem. Você consegue juntar, se você for juntando 200 euros por mês, em 5, 6 meses você consegue comprar um carro. Então assim, o projeto, pelo menos para nós, o que nós fizemos e o que nós recomendamos, não foi uma vinda para a Espanha de curto prazo, foi algo que nós viemos para cá para ficar, para viver a vida dos espanhóis, a mesma vida que eles vivem. Nós não viemos para juntar dinheiro e voltar para o Brasil.
Então assim, no começo eu confesso que bateu sim essa ansiedade em mim, porque eu tinha algumas coisas que eu queria comprar uma câmera fotográfica legal, algumas coisas que eu já tinha visto, aí você pensa numa bicicleta da hora, sabe? Aquela coisa que você... E aí você vê que no começo você não está conseguindo aquilo, e você chega até a pensar, poxa, fiz mau negócio, porque eu tô aqui e tô passando vontade. Mas aí você pensa, reflete, vai fazendo o seu planejamento, vai fazendo a sua programação, e você vê que pouco a pouco você vai conseguindo tudo aqui com mais facilidade do que no Brasil, sim, porque aqui a gente tem acesso a mais coisas, o custo de vida é menor e o poder aquisitivo é mais alto. Mas assim, venha com paciência, porque senão é muito possível que nos primeiros 6 meses você acumule uma frustração muito grande e acabe querendo retornar para o Brasil. Bom, de todas as dificuldades que eu falei aqui, olha, eu já perdi até a conta, eu nem sei quantas são, de repente depois a gente conta e põe no título aí a quantidade de dificuldades. Mas deixa no comentário qual dificuldade você acha que seria insuperável, ou se não tem nenhuma que seria problema para você, se você acha que passaria aí de boa por todas elas. Deixa aí no comentário, até pra gente saber quais vídeos a gente vai direcionando, né? Às vezes a gente faz vídeo direcionando para uma dessas dificuldades, como que a gente superou. Então é muito importante a participação de vocês no comentário. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha ele com alguma pessoa que você acha que esse vídeo vai ajudar. E muito obrigado por nos assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.